Olha, deixa eu falar com você um negócio assim. Você sabe que férias a gente quer sossego, né? Tão gostoso. Por isso, é bom estar informado sobre o que fazer no caso de cancelamento de pacote de viagem, mala extraviada, entre outros problemas. Quem viaja procura sossego e diversão, mas alguns contratempos podem acabar comprometendo o passeio. Para os especialistas, uma maneira de evitar os problemas seria fazer um bom planejamento, mas nem isso, algumas vezes, pode evitar as dores de cabeça. Locação de imóvel cancelada, extravio de bagagem, empresa que não cumpre o acertado são algumas das situações que podem ocorrer. Por isso, conhecer os seus direitos e saber como proceder é essencial. E é sobre esse assunto que vamos falar agora no Revista da Cidade. E para conversar com a gente está recebendo o doutor Anis Kfouri, advogado e presidente do Instituto Orgulho de Ser, advogado e defesa da cidadania. Feliz ano novo, meu querido. Feliz ano novo, querida. Prazer grande em revê-la. Prazer em te esse ano rever. já começa bem, hein? Bom, eu comecei com ele aqui no Revista da Cidade, fazendo a substituição da Regiane, então passa um filme sempre Muito na minha bom. cabeça toda vez que eu te vejo. A alegria é minha de te rever, viu? E agora a mãe, né? Eu que ainda. agradeço. Você sabe que eu te adoro, né? Recíproco é verdadeiro. Você sabe que é. Bom, primeiro parabéns pelo seu trabalho, pelos 10 anos de casa que ele é colaborador aqui, então a gente gosta muito dos seus serviços, viu? Aliás, parabéns para toda a equipe da Gazeta, você que está em casa assistindo o programa, não tem noção do trabalho que tem, de um time muito querido, trabalhador, que faz isso acontecer. Quando a gente liga a televisão em casa, a gente não imagina o trabalho que nos bastidores. Acha que é muito simples. Portanto, e não. A minha homenagem é para toda a equipe da Gazeta. Nossa, faço das suas as minhas palavras, com toda certeza. Bom, vamos falar de férias, que é muito gostoso. Toda vez que a gente faz um planejamento de viagem, nem pensa nas possibilidades de dor de cabeça, né? Eu vou fazer uma viagem para fora, aí compra passagem aérea e acha que está tudo bem, aí na hora do vamos ver, acontece um imprevisto, não é, doutora Anis? O grande ponto, a grande dica é você planejar. Quando você planeja, você evita as dores de cabeça. Um exemplo muito comum que a gente acaba vivendo é o hotel. Porque, mais ou menos, a passagem aérea, você já conhece a companhia, o importante, quando você compra a passagem de avião, é escolher o pacote, porque as empresas oferecem pacotes variados. Então, completo, com direito à bagagem, não, principalmente agora que está se cobrando a bagagem separado, o que eu particularmente discordo, porque não gerou aquela redução das tarifas que falaram lá atrás. Disseram que cobrando a bagagem separado, o preço ia cair e o preço não caiu. Então, um cuidado, uma dica que eu daria para você que nos assiste é, quando for viajar, vai comprar a passagem de avião, ver qual é o tipo de classe, o que está abrangido, quanto que você pode levar de bagagem, se tem direito à devolução, quais são as taxas, porque as companhias estabelecem tudo isso no contrato. E um cuidado adicional quando vai escolher o hotel, porque o hotel, principalmente quando você vai para um país novo, uma cidade nova, em que você nunca ficou ali, às vezes a foto que eles colocam na internet é maravilhosa. É linda, mas impecável. Você vai ver, tem o serviço. E o serviço, às vezes, não é bom. Então, uma dica importante é ver se tem referência, é ver se tem reclamação, ver se, no caso dos hotéis brasileiros, tem uma referência pelo Ministério do Turismo, pela Embratur, para você não ter surpresa. Porque as fotos são importantes, mas é importante também a opinião de outros hóspedes. E, principalmente, localização. Porque às vezes o hotel é bonito, a foto é bacana, mas você vai ver ele está longe de tudo. Aí você quer fazer um passeio, sair à noite, não tem como. E tem pessoas que nem pensam em aluguel de carro, ou enfim, né, no meio de transporte, quando você vai realizar essa viagem, e chega lá, seu hotel está afastado. É lindo, é maravilhoso, mas não tem uma farmácia perto, que pode acontecer, né, de você pegar uma gripe, não sei, né, a gente não deseja isso, mas precisa estar prevenido. Ou mesmo até um supermercado, alguma coisinha que você queira comprar mais, uma lojinha. Então tem que prestar atenção nisso. Agora, você falou assim, em estar especificado, né, no contrato. Hoje a grande maioria das pessoas, a grande maioria mesmo, tá, acaba realizando as compras pela internet. E os contratos não são tão específicos assim, né? Você realiza a compra e não tem todo o detalhamento de como vai ser. É complicado isso, né? Que você meio que compra um pouco no escuro, por assim dizer, não é? Uma dica importante quando compra na internet, Marisa, você falou uma coisa muito importante. Tem muito hoje golpe pela internet. Então, uma dica, quando você entra no computador e pesquisa uma viagem, por exemplo, quero viajar para Minas Gerais, ou quero viajar para Paris, não importa para onde, aquela informação de pesquisa fica registrada no seu computador.
E quando você entra em outros sites de notícia e tudo mais, você pode observar que vem aquela notícia, vem propagandas de viagem para aquele destino que você procura. Vem mesmo. E você diz assim, nossa, o computador descobriu o que eu busco, como que ele sabe que eu estou... É horripilante, porque ele tem essa informação. Só que junto com isso vem golpistas. Então muitas vezes você está lá vendo uma notícia, vem lá, olha, viagem para Paris, viagem para Minas, para onde você quiser, a cidade que você buscou, por um preço imperdível, o preço muito baixo. Você clica e aí você é direcionado para um site que muitas vezes é golpe. Então, uma dica importante é no site que você for comprar passagem, hospedagem e tudo mais, ver se é uma empresa séria. Dá preferência para sites que sejam .com.br, porque quer dizer que são registrados no Brasil. Sim. Quando o site é só .com, ele é registrado fora do país e pode ser de uma empresa que não tenha nem sede, nem nenhuma vinculação aqui no Brasil, e se você tiver algum problema, você vai ter que reclamar no exterior. Então, dar preferências para empresas .com.br. Verificar a credibilidade dessa empresa, se tem reclamação, se esse nome, se essa empresa é famosa, se ela tem alguma certa credibilidade ou uma empresa que você nunca viu. E quando entrar no método de pagamento, pelo cartão ou por boleto, verificar se tem aquele cadeado, que é o sinônimo de que as suas informações de fato estão sendo sigilosas. Tem que ter o cadeadinho o ali do lado. O cadeadinho que é um site seguro. Quando você digita ali os dados do cartão. O código de segurança também, né, senão aquilo é hackeado. Então, quando comprar pela internet, cuidado com o e-mail que vem com link, porque às vezes esse link leva para empresas que não são as verdadeiras. Às vezes até vem o nome de uma empresa conhecida, famosa. Você diz, não, essa empresa eu conheço, ela é famosa, eu vou comprar nela. Só que quando você clica no link, ele não vai para a empresa. Ele usa uma distorção do nome, então a empresa é ABC Viagens. Aí o nome da empresa vira DABC Viagens. E aí você nem presta atenção, está ansioso para realizar a compra. Eu acho que na hora que você vai realizar esse tipo de compra, você tem que estar muito tranquilo e ter paciência, porque por muitas vezes você clica nessas super promoções que tem lá, aí na hora de pagar, eles alteram o valor e você não vê. E você fala, mas espera aí, eu paguei o dobro, a chamada estava falando que eu tinha 50% de desconto. Isso é comum acontecer e essas agências podem fazer isso? Isso é considerado uma prática abusiva. Se você induz o consumidor, se você abusa da falta de conhecimento ou porque a pessoa não tem acesso à informação, isso é chamado uma prática abusiva. A prática abusiva ela é vedada, ela é condenada pelo Código de Defesa do Consumidor. Se for constatada uma prática abusiva ou uma cláusula abusiva dentro do seu contrato, ela é considerada nula de acordo com o Código do Consumidor, de Defesa do Consumidor. Mas tudo isso vai te dar uma dor de cabeça. Sim. Então, para evitar o problema, o melhor, como a Maris disse, é leia com calma. Quando for tomar a decisão de montar o seu pacote de viagens, de curtir as suas férias, não vai fazer correndo. Geralmente a gente está animado, aquela coisa, vamos fechar, só legal. Pensa na felicidade. Então, leia com calma. Aí todo mundo diz assim, advogado é chato, quer ler o contrato, quer ler a cláusula. Mas porque a gente vive o problema dos outros todos os dias. Então assim, cada cliente que a gente atende, você vê o que deu errado com ele, com A, com B, com C. E você vai transformando isso em dicas. Cuidado com isso. E quando você vai aplicar, né, para você mesmo, aí sim você fala, não, eu vou gastar uns 10, 15 minutos aqui, um pouco a mais, com toda a minha atenção plena, para eu não ter problema nenhum. Para você viajar com tranquilidade. Com sossego. Muitas vezes você está todo empolgado, aí você compra ali a passagem, tudo bonitinho. E aí a agência de viagens acaba cancelando. O que a gente tem que fazer nessas horas? No caso de cancelamento, você tem direito à indenização. Primeiro, a restituição do valor que você pagou, né? A restituição, no caso, uma eventual indenização dependendo do motivo que se deu o cancelamento. A exceção a isso é quando por exemplo, teve um vulcão, teve uma erupção lá naquela região e por uma questão de segurança, os voos estão proibidos. Então, nesse caso, o cancelamento se dá pelo que a gente chama de força maior. Nesse caso, não cabe indenização, cabe apenas a restituição do valor que você pagou, porque aí sim é motivo de segurança, há um motivo que a gente chama de caso fortuito de força maior. Caso contrário, o cancelamento se deu por outra razão, essa pessoa que fez a compra, se não foi avisado, se não constava isso em contrato, ela tem direito à devolução do valor integral, corrigido, além de eventual indenização pelos prejuízos que ela tem. É interessante você falar devolução integral do valor corrigido, porque na grande maioria dos casos isso não acontece muito bem. E aí você precisa ir atrás de meios jurídicos para conseguir integralmente esse valor, reaver esse valor. A grande maioria, a pessoa consegue um acordo em comum
com o contratado ou precisa mesmo entrar juridicamente falando? Isso depende muito, por isso que eu falo, acho que é importante buscar boas empresas. A boa empresa, ela sempre busca atender bem o seu cliente, deixá-lo satisfeito. Se porventura ela teve alguma falha, ela tenta rapidamente sanar isso. Agora, o que a gente percebe é que tem no mercado, como em todas as áreas, em todas as profissões, os bons e os maus profissionais. Então, nesse caso, há necessidade de buscar na via judicial. O cancelamento imotivado sempre vai gerar o direito à indenização. E agora a gente vai falar das casas, quando você vai ver, vou alugar uma casa, uma temporada só. Como é que faz? O que eu tenho que avaliar? É o mesmo procedimento de quando eu vou alugar uma casa com aqueles contratos muito longos, assim, de anos e anos e anos, ou não? É diferente? Você sabe que você falando isso, eu me lembrei de uma vez, eu passei uma furada. Né? Sério? O que aconteceu? Que fure, mas não era furar, foi uma furada. Eu aluguei, numa época de carnaval, uma casa na praia, no litoral, para passar todo o feriado de carnaval tranquilo. Comprei por telefone, Sim. Fiz o depósito antecipado, eu era muito novo, ainda não era advogado, estava fazendo direito. Era aluguei meninão. E falei, nossa, agora eu vou curtir, aproveitar o final de semana. E aí, a hora que eu cheguei no lugar, não existia o imóvel. Ui! Na verdade, existia o imóvel, mas alugaram em nome de terceiro, foi um rolo. E aí eu passei uma grande dor de cabeça, fiquei no hotel, aprendi muito, fui estudar esse tema depois com tranquilidade. E aí hoje eu já posso dizer que eu vivi isso na pele, portanto é uma dica importante. Primeira coisa, quando fizer a contratação, certificar que a pessoa que está alugando aquele imóvel, ela é de fato a proprietária. Porque muitas vezes, esse golpe aconteceu muitas vezes depois, a pessoa pega um imóvel na praia que existe, tira a foto de uma casa que de fato existe, e ele aluga se passando pelo proprietário, que não é, que sequer conhece a história. Aí ele recebe o dinheiro, a pessoa vai na expectativa. Você chega na casa do seu João está lá tranquilo, você fala, aluguei, está aqui. Ele fala, não, eu não aluguei nada, eu não te conheço, não sei o que está acontecendo. Que absurdo, você confia na situação, aí vai ver, não dá para confiar em todo mundo. Primeira coisa, avaliar se a pessoa é proprietária, pedir um comprovante, um carnê de PTU, o registro, conferir se aquela pessoa é a proprietária do imóvel no caso de temporada. Porque temporada, as pessoas alugam uma casa, um apartamento no litoral, Campos do Jordão, uma região de férias. Então, primeira coisa, ver se a pessoa é proprietária. Segundo, é proprietário, ok, você pode confiar, ver se tem referência, ver se tem alguma reclamação na internet. Não tem. Segundo passo, ok. Terceiro passo, faz um contrato com a pessoa, estabelecendo quais são as suas obrigações e quais são os seus direitos. Ótimo. É importante também constar a condição do imóvel e o que ele tem. Ele tem talher, ele tem fogão, ele tem botijão, roupa de cama, tem toalha, tem tudo. Se tiver tudo, perfeito. E aí, se der para fazer, o que é muito bom, fazer uma vistoria conjunta. Entrou no lugar, seu João, vem comigo, vamos tirar foto. Tira a foto de como estava a casa. Isso no dia que já chega. No dia que chegou. Antes de aproveitar as férias. Tira a foto, o azulejo está quebrado, não está quebrado, tem botijão, não tem, tem roupa de cama, porque se não tiver isso, se tiver e na devolução estiver faltando, você vai ser cobrado. Claro. Então, para não ter essa surpresa desagradável, quando entrar, tira a foto do lugar, se tiver a pessoa que alugou junto, já leva, faz um laudo. Olha, tem isso, tem tantas panelas, tem roupa. O que tem. Deixa tudo escrito, papel simples. Quantidades, puder Assinam contar. os dois, assina você e o locatário, o locador, os dois. Olha, tem isso. Perfeito. Na hora que sair, a mesma coisa. Olha, estou devolvendo, está tudo regular, faz o mesmo termo de devolução para você não ter nenhuma cobrança. Mas, doutora Anísio, isso não é tão comum, né? Na grande maioria das pessoas, eu acredito que 50% das pessoas, quando vão realizar esse tipo de aluguel e tal, chega entrando e depois... Vamos curtir, e depois nunca fica pensando no problema em si. Ninguém está falando para você ficar neurótico também, mas é um procedimento para justamente você não ter dor de cabeça no final da história toda, não é? E se não puder fazer esse termo na entrada, tira pelo menos uma foto. Chegou, vai curtindo na estrada, tira foto lá com a família, tomando um cafezinho na estrada, parou no posto, na loja de conveniência, tira uma foto com todo mundo, come um pão de queijo, aliás, sou fã de pão de queijo e cafezinho. Então para com o pão de queijo e depois chegou no apartamento, já tira a primeira foto. Chegamos, tira, e a hora que for embora, tira também. Tranquilo. Essa coisa de foto é muito complicada, que você já tinha falado dos hotéis, que aí você vê o hotel todo lindo, e chega lá na hora, não é nada daquilo. E muitas vezes acontece com as casas também, principalmente com as casas, que parece que eles tiram as fotos de quando a casa estava muito reformada, pintada, toda linda, aí você chega lá, tá um chiqueiro difícil.
complicado. Isso é complicado. Então é importante também colocar no contrato, estabelecendo qual é o período, faz um contratinho simples, básico, dizendo qual é o período que você vai estar, se o último dia, então às vezes depois assim, do dia 10 ao dia 20, mas o dia 20 incluso ou não? Ou até o dia 19, 20 de manhã. Para ficar bem claro. Põe o horário exato que você tem que sair para não ter essa surpresa desagradável. Aluguel por temporada, quantos dias no máximo? Ele pode ser até 90 dias. Até 90 dias. Até 90 dias, a empresa pode exigir, ou quem estiver alugando, exigir o pagamento antecipado. Então, eu vou alugar uma semana, eu vou alugar um mês, eu pago antecipadamente, mas põe no contrato a título de que você está pagando, se o imóvel está limpo quando você pegou, se você tem que devolver ele limpo nas mesmas condições. Então, que condições que você pega e condições que você devolve. Sabe e põe no papel. Outra coisa que pega um pouco as pessoas que vão para outras regiões ou não tem carro, vão alugar ou vão em outros países também, aí tem o aluguel do carro. Vem aquele contrato com aquelas letras tão pequenininhas que você não consegue entender bulhufas do que está ali. Como proceder na hora de alugar um carro mesmo? Quais são os cuidados que a pessoa tem que ter? A locação de carro, ela tem muito detalhe. Primeiro é importante você ler aquelas cláusulas, por menor que sejam a letra. Sempre que fizer o contrato, pede uma via do contrato para você também ter guardado. Uma dica importante é você verificar se tem seguro e qual é a abrangência desse seguro. Porque essa pessoa aluga o carro e fala assim, olha, o carro já vem com seguro. Só que todo seguro tem um limite, não é um seguro infinito. Pleno, total. Então, se você bater numa Ferrari, ele não vai cobrir a Ferrari inteira. Ele vai cobrir 200 mil, 300 mil. Acima disso, o seguro não cobre. Então, qual é o valor? Perguntas que você deve fazer. Bom, tem seguro? Tem. Legal. Tem seguro contra danos físicos, danos materiais, que é o dano do carro, de terceiros e tal? Sim. Qual é o valor? É 50 mil. Às vezes, eles te vendem o seguro, você paga o valor é barato. Ele fala, você não quer comprar o seguro? R$10. Você compra. Só que R$10 você segura muito pouco, o valor do seguro é pequeno. Então, qual é o valor do seguro? Se eu tiver um acidente contra o carro, até quanto está segurado? Até 1.000, 2.000, 100 mil, 1 milhão, vai ter que constar isso. E também os danos contra as pessoas. Se alguém se machucar, tiver necessidade de internação, o seguro também cobre. Mas qual é o limite disso? Então tem que ver se tem seguro e qual é o tamanho desse seguro para não ter surpresa. A grande maioria dessas locadoras, o seguro nunca é muito grande, ele não é proporcional para a pessoa, de repente, ter um apoio deles, caso ela seja roubada. A pessoa acaba gastando nisso quando acontece algum tipo de acidente. Porque, assim, é o que eu falei no começo aqui dessa conversa. A gente viaja sem imaginar que algo vai acontecer e nem espera que vá acontecer. Mas e se acontece, como é que é? Então, o importante sempre é prevenir melhor do que remediar. É importante você ver o que você está contratando, se for o caso, faz um seguro adicional para você não ter dor de cabeça. E se for uma alocação internacional, você saiu do Brasil, quer alugar um carro, uma dica importante também é que você tem que ter uma habilitação internacional. Você tira no Brasil, você consegue uma autorização internacional para dirigir. Se esse outro país que você for signatário, tem que ver se vale nesse país. Existem alguns países que assinaram uma convenção em que essa permissão internacional para dirigir é válida. Eu tirei a minha. Então, quando você vai para alguns países, você consegue alugar um carro. A maioria dos países faz parte dessa convenção. Pelo menos do roteiro tradicional. Estados Unidos, França e tal. Então, você consegue alugar um carro, mas se você não tiver essa permissão, ainda que habilitado, você não consegue alugar no país. Que aí já é um problema também, né? Outro ponto que você previne já tirando a sua habilitação aqui antes de viajar. E é rápido também para fazer esse processo, é um procedimento rápido, É tranquilo, é sossegado. Só que você tem que pagar, é mais uma taxa, tudo tem que pagar. Mas você paga uma taxa. Você paga para nascer, paga para morrer, é assim que acontece na vida. Duas certezas que a gente tem na vida, de que morre e de que vai pagar imposto. Não tem jeito, não tem jeito. Bom, vamos falar um pouquinho da questão aérea, porque final de ano, lota, vira aquela confusão. E aí acontece de você ir na poltrona, lá certinho e tal, e tem uma outra pessoa sentada e fala, não, mas é o mesmo número, é a mesma letra. E aí dá overbooking, que eles falam, né? Quando fica tudo cheio, que vem de passagem a mais. O que acontece? Como que a pessoa tem que proceder nesse momento? Então, vamos lá. Quando tiver a questão do overbooking, é direito do consumidor receber de volta a passagem, se ele não conseguiu pegar aquele voo, porque ele comprou um bilhete para viajar no dia tal, tal horário. Naquele momento. Ele se planejou em torno disso. O overbooking é alguma coisa que não deveria ocorrer. Nunca. Porque quando você compra, você tem uma viagem, você tem reunião marcada, uma audiência marcada. Imagina, um advogado, quando compra uma passagem, na grande maioria das vezes, pelo menos que eu viajo, não é de férias,
é a trabalho. Claro, e não só avião, é ônibus também, não tá, importa gente? a viagem Tudo que for. inclui. Então, quando você compra a passagem, você se programa para isso. Então, se tiver um overbooking, você tem direito ao cancelamento e à restituição integral do valor pago, sem prejuízo de eventual indenização. E a empresa pode até mesmo trocar a sua companhia. Então, por exemplo, deu overbooking na empresa tal. Eu quero viajar, você muda a companhia aérea. A própria empresa endossa o bilhete e você vai pela empresa concorrente. Isso é possível É possível, fazer. você pode pedir na empresa. E lembrando que nos principais aeroportos do Brasil, nós temos hoje o juizado especial. Então, se a companhia não resolver isso no atendimento, no saque, você pode procurar no próprio saguão do aeroporto o juizado especial para tentar ali, de repente, já conseguir um apoio judicial para conseguir fazer a migração para outro voo. É muito simples esse processo ou não? Você tem que fazer o requerimento? Quem que eu preciso procurar? É um processo simples. Então, a primeira coisa, se tiver esse tipo de problema, é fazer a reclamação na empresa. Tá. Registra. Se ela não resolver o problema, você pode ligar para a ANAC. A ANAC também no site da anac.gov.br, também fazer reclamação junto à ANAC, que é a agência que fiscaliza. Tá. Sem prejuízo de depois, guardando os comprovantes, entrar com uma ação. Se você teve um prejuízo, perdeu uma viagem, perdeu uma conexão, porque às vezes este voo te leva para outro que você perdeu o voo seguinte. Sim, são as conexões. Se você perdeu a segunda conexão, o prejuízo que você teve, a empresa que gerou esse dano tem que te ressarcir. E em relação aos ônibus, quem procurar quando acontecer esse tipo de coisa? Os ônibus têm a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, que é a agência que cuida dos transportes quando ele é rodoviário. Então, também fazer reclamação e, da mesma maneira, reclamar no juizado, se for o caso, reclamar junto à empresa, guardar o comprovante que fez a reclamação. Agora, uma coisa, para a gente encerrar, eu tenho que falar dos atrasos, porque ninguém chega pontualmente no destino. Parece que atrasa tudo, ou dá alguma tempestade, enfim, tudo também para segurança, né? Como é que faz? A pessoa não conseguir embarcar, não vou conseguir embarcar hoje, nem amanhã. Como que a companhia, a empresa, por assim dizer, ela acaba agindo nesse momento? Ou, aliás, o dever dela, né? Como ela deveria agir? O que acontece é o seguinte, se houver o atraso no voo, no embarque, há uma resolução da própria ANAC que estabelece alguns direitos. Se ela atrasar até 1 hora, ela tem que fornecer comunicação. Se o atraso for superior a 4 horas e você estiver fora da sua cidade, a empresa tem que te fornecer, inclusive, o alojamento, o hotel para você ficar, alimentação, tudo isso ela deve fornecer. Então, cuidado é comprovar que houve esse atraso. Tá. Né? Então, o seu bilhete está marcado para as 10, atrasou mais do que 4 horas, você tem direito, além da alimentação, inclusive a própria hospedagem. E uma dica final importante aqui é com a bagagem. Muitas vezes a pessoa viaja, traz presente de férias e chega aqui e perde a bagagem não chega. Então, primeira coisa, desembarcou, confere a bagagem naquele momento. Se tiver algum problema, reclama na hora. Não conseguiu verificar na hora, você tem até 7 dias para reclamar se for voo nacional e até 21 dias se for bagagem internacional. A empresa, recebendo a reclamação, tem até 7 dias para devolver a bagagem. Mas uma dica que vale muito, às vezes você traz um presente para o neto, para o filho, com tanto carinho, a criança às vezes está esperando aquele brinquedo, então há o risco de perder. Você pode receber depois uma indenização, mas aquele brinquedo se foi. Então, se você não quiser perder, traz debaixo do braço, traz na mala de mão, melhor coisa, porque aí você não corre risco nenhum, porque eu a gente vive num mundo duvidoso ainda, né? Tem que tomar cuidado. Melhor garantir, então, né? deixa eu passar o contato aqui para vocês. O telefone é 151, tá bom? 151 é o serviço do Procon. E aí o site procon.sp.gov.br, procon.sp.gov.br. E vou passar também, se me permitir, o site do Instituto, que a gente tem algumas dicas de cidadania. Pode passar. Que é o www.orgulhodeseradvogado.adv.br, orgulhodeseradvogado.adv.br, que tem dicas de cidadania, orientação ao cidadão. Doutora Anis, muito obrigada pela sua participação. Agradeço, viu? Obrigada, um ótimo ano mais uma vez. Bom ano, viu? Para todos nós e para todos em casa. Obrigada pelas dicas, para a gente ficar tranquilo.